Galera, uma nova opção para você investir a sua reserva de emergência agora com a manutenção da Selic em 13,75%. Essa ainda é isenta de IOF e não é cobrado aí o imposto de renda de acordo com a tabela regressiva que estamos acostumados, que vai de 22,5% a 15%. Nesse investimento você só paga 15% independente de quando você resgata o seu dinheiro. Mas vale a pena? Quais as vantagens e desvantagens? E nesse vídeo também vamos comparar esse novo investimento com alguns CDBs que pagam aí até 110% do CDI. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Alex Teixeira e eu sou educador financeiro aqui do canal. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, investimentos, finanças pessoais, educação financeira, eu te convido a se inscrever no canal e já deixar aqui embaixo o seu gostei também, porque isso me ajuda muito e ajuda esse vídeo a chegar a cada vez a mais pessoas, ajudando também a nossa comunidade a crescer cada vez mais. E aqui eu vou estar falando para vocês sobre o ETF LFTS11, um ETF, de títulos públicos, onde você consegue resgatar o seu dinheiro quando você quiser. Mas o que é um ETF? Basicamente é um fundo de investimentos negociados na Bolsa de Valores, ou seja, é um fundo composto aí por vários ativos com a administração de um gestor que vai cuidar do seu dinheiro, do dinheiro do fundo. Para você comprar ou vender esse fundo, você tem que utilizar aí uma corretora de valores e você tem acesso a ele pelo home broker, que é a plataforma dentro da corretora de valores onde você consegue comprar e vender os ativos, ações, fundos imobiliários. Então você consegue fazer tudo isso dentro do home broker. Mas como funciona esse ETF? O LFTS 11. Ele replica o Tesouro Selic e tem os custos mais baixos do mercado. Sendo assim, é uma forma mais barata de você investir no Tesouro Selic. Ele é emitido pela gestora, Investo, e começou a ser negociado no mês passado, dia 9 de novembro. Ele segue o índice TEVA, Tesouro Selic, e é composto por 9 títulos do Tesouro Selic com vencimentos diferenciados. E à medida que um título vence, eles compram outro título com um vencimento mais longo. Assim, o seu dinheiro vai ficar sempre investido, ele é reinvestido. E você não precisa se preocupar em ficar reinvestindo o seu próprio dinheiro, já que o gestor vai fazer isso para você. O que já entra na primeira vantagem do fundo LFTS 11. Ele não tem vencimento, já que o seu dinheiro ele é sempre reinvestido. E a segunda é que você, por ser um ETF, um fundo de investimento, você só vai pagar ali 15% de imposto de renda, independente de quando você vender a sua cota. Diferente aí de vários títulos da renda fixa que acompanham a tabela regressiva do imposto de renda, que vai diminuindo com o tempo, até que após 2 anos ela passa a ser cobrado de você 15% de imposto de renda. Nesse fundo é cobrado 15% sempre, o que é uma vantagem para quem quer deixar seu dinheiro investido por longos períodos, mais aí que 5 anos, já que no Tesouro Selic o título tem vencimento em 5 anos. Assim, após esse período, o dinheiro, o seu dinheiro, ele vai retornar para sua conta e você precisaria reinvestir ele. E nisso você teria que esperar aí mais 2 anos para voltar a cobrar os 15% de imposto de renda. Já no LFTS 11, você não teria esse problema, porque o seu dinheiro ele é sempre reinvestido e você só paga 15% de imposto de renda. A terceira vantagem é que você também é isento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Assim, se você precisar resgatar o seu dinheiro antes de 30 dias, você não teria a cobrança do IOF, o que acontece com quase todos os títulos da renda fixa, com exceção de alguns bancos, como o Mercado Pago, que também não cobram o IOF dos seus clientes. Outra vantagem de investir em um fundo de investimento passivo como o LFTS 11 é que em relação às taxas que ele cobra é de apenas 0,19% ao ano, já que o gestor do fundo ele administra todo o seu dinheiro para você e faz as movimentações para os investidores, o que é outra vantagem, porque no Tesouro Selic, no Tesouro Direto, se você investir valores acima de 10 mil reais, você vai pagar aí uma taxa de custódia para a B3 de 0,2% ao ano. E a diferença é pequena, mas o fundo, as taxas são menores. Assim, vemos que o ETF ganha do Tesouro Selic em rentabilidade quando você for investir em valores maiores que 10 mil reais. Já que no Tesouro Selic, para valores menores, você não tem essa taxa de custódia de 0,2% ao ano. Mas ele é cobrado de você no curto prazo o imposto de renda
renda de acordo com a tabela regressiva, que vai de 22,5% a 15%. Assim, mesmo cobrando a taxa anual de 0,19%, o ETF ele tende a ter uma rentabilidade maior do que o Tesouro Selic. Mas mesmo com todas essas vantagens, existem algumas desvantagens que pode não fazer muita diferença para algumas pessoas, e a primeira delas é em relação ao resgate. Caso você venda suas cotas do LFTS 11, você teria que aguardar aí o próximo dia útil para receber o seu dinheiro. O que no Tesouro que é diferente, né, do Tesouro Selic, se você solicitar o seu resgate ali antes da 1 hora da tarde, das 13 horas, o seu dinheiro retorna para você no mesmo dia. Mas se for após as 13 horas, você também teria que esperar o próximo dia útil para resgatar o seu dinheiro, para ele retornar para sua conta. O que pode se complicar caso você precise do dinheiro com urgência. Você teria que esperar o próximo dia útil para ter acesso ao seu dinheiro. Outra desvantagem, na minha opinião, é que para os investidores que não estão acostumados aí com o home broker, porque ele é um ETF, você teria que comprar ele da mesma forma que você compra ações e fundos imobiliários. Mas é bem simples, galera, você pode fazer isso por qualquer corretora, é só você selecionar o fundo, né? LFTS 11, escolher ali quantas cotas você quer comprar ou vender e pronto, você consegue ali negociar ele diretamente pelo seu celular, então não tem nenhum segredo. Uma grande desvantagem, na minha opinião, é para os investidores de renda fixa que estão acostumados a não declarar os seus investimentos, né, no imposto de renda. Por ser um fundo de investimento, você todo ano tem que declarar ele, mesmo que você não venda os seus ativos. Então, quando você vender, o imposto ele é retido aqui diretamente na fonte, igual os CDBs ou no Tesouro Direto. Nele você vai precisar pagar aí 15% manualmente, né? O seu contador vai ter que fazer isso para você, e você só tem até o mês seguinte para pagar esse valor de imposto de renda, o que pode gerar aí uma dor de cabeça para algumas pessoas. Eu recomendo você ter aí um contador, independente se você já investe na renda variável ou não. Isso, gente, um contador ele vai te ajudar muito. Hoje eu tenho o meu, ele faz tudo para mim, porque todo ano eu teria aí que informar a Receita, né, a quantidade de cotas que eu tenho de todos os meus investimentos em renda variável. E se eu vender, por exemplo, se eu comprar esse fundo e vender ele, eu teria que pagar aí 15% de imposto de renda no mês subsequente, porque você vai receber o valor bruto, você não recebe o valor líquido como na renda fixa. E o seu contador ele vai te ajudar a fazer isso, a organizar suas finanças para você. E eu vou gastar muito dinheiro com um contador. Gente, um contador aí, você vai pagar R$150 para ele ano, para ele resolver todos os seus problemas, organizar seu imposto de renda ali de uma forma que vai ficar certinho, até para você declarar ele em banco. Você tem que ter seu imposto de renda. Hoje você quer crescer aí, é importante que você já crie seu imposto de renda, vá no banco, você vai conseguir aí um contato melhor com seu gerente, vai melhorar a sua relação com o banco. Então é muito importante que você tenha seu imposto de renda declarado, todos os seus investimentos, tudo ali bonitinho. Muitas vezes você não vai ter que pagar nada, você só vai pagar a taxa ali pro seu contador, porque não é, vou declarar meu imposto de renda e vou ter que pagar coisa por isso. Não funciona assim. Então procure um contador, converse com ele, que ele vai facilitar muito a sua vida. E como vocês perceberam, ele é um ativo de renda variável, ou seja, o preço das cotas pode mudar com o tempo. Nós conseguimos ver isso no gráfico, né? O período ainda é curto, já que tem menos de um mês que ele está listado na nossa bolsa de valores, mas ele já chegou a bater, galera, em um dia R$104, e hoje ele está mantendo ali estável, né, nos R$100,80, o que mostra que o preço das cotas desse ETF pode mudar com o tempo, com o que acontece no Brasil e no mundo, da mesma forma que todos os ativos de renda variável, até porque as cotas tendem a se valorizar. Então o valor ali do título que rende todos os meses, então assim o patrimônio do fundo vai continuar crescendo e o patrimônio dos investidores também. Então esse é um tipo de investimento que você ganha com a valorização patrimonial do fundo, e também pode ganhar ou perder, né, com as oscilações ali do mercado financeiro. Entendendo todas as vantagens e desvantagens, vamos agora descobrir aí onde colocar a nossa reserva de emergência. Então eu vou fazer um comparativo da rentabilidade do ETF com a rentabilidade de outros títulos de renda fixa, e para isso vamos desconsiderar uma possível valorização ou desvalorização das cotas do fundo e vamos analisar somente a rentabilidade dele com as informações, né, que temos hoje. E aqui eu fiz uma planilha onde eu comparo aí o próprio Tesouro Selic, o CDB de 100% do CDI do Itaú, os CDBs de 110% do CDI com o ETF LFTS
11. E aqui na planilha, galera, vocês vão ver que, por exemplo, o Tesouro Selic, né, ele tem D+1, ou seja, se você fizer a solicitação ali antes das 13 horas, você vai conseguir resgatar seu dinheiro no mesmo dia. Mas fazendo o seu resgate depois desse horário, você só vai ter o seu dinheiro no outro dia. O CDB de 100% do CDI do Itaú, ele tem resgate em D+0. Por que eu coloquei aqui D+0? Independente do horário, do dia da semana, pode ser feriado, finais de semana, você vai conseguir resgatar o seu dinheiro no Itaú. Ele é um dos poucos bancos que oferece isso, né, aos seus investidores. Então você vai conseguir resgatar seu dinheiro aqui independente do que está acontecendo, se é feriado ou se é final de semana. O CDB de 110% CDI também é D+0, mas só é D+0 nos dias de efetivo bancário, que seria de segunda a sexta, desconsiderando feriados e finais de semana. E geralmente em horário de efetivo bancário, que é das 7 horas da manhã, geralmente aí varia um pouco mais até as 7 horas da noite. Então se você fizer seu resgate nesses horários, você vai receber seu dinheiro no mesmo dia. E o ETF LFTS 11 é D+1, você vendendo ali as suas cotas, você só vai resgatar o seu dinheiro, isso vai cair na sua conta no próximo dia útil. O IOF, ele é de forma regressiva. Então, no Tesouro Selic, no CDB de 100% e no CDB de 110%, ele é regressivo e no 30º dia útil ele é zerado. E o ETF, ele é isento, ele não tem a cobrança do IOF. Imposto de renda no Tesouro e nos dois CDBs é de forma da tabela regressiva, que vai de 22,5% a 15% depois de 2 anos. E no ETF ele é 15% desde o primeiro mês. Então você vai ter aqui, ele tem uma vantagem, né, porque você está pagando aí menos imposto de renda. Aqui também, né, na garantia, o Tesouro tem a garantia dos títulos públicos, os dois CDBs têm a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, em até R$250 mil, mais a garantia do emissor, que é quem está emitindo aquele título. No caso do CDB de 100% CDI é o Itaú e nos de 110 é o banco que está emitindo aquele título para vocês de renda fixa. E no caso do ETF, aqui você tem a segurança, né, da gestora e também você tem a segurança aqui dos títulos públicos, porque eles estão pegando seu dinheiro e investindo em títulos públicos. Então ele pega seu CPF ali, ele vai estar, a proporção ele está vinculado lá. Então a garantia aqui também é em títulos públicos, mas a gente é uma renda variável, né? Então ela vai oscilar com o tempo, mas a garantia o risco dos investimentos aqui, ele tem a garantia de títulos públicos. As taxas no Tesouro Selic acima de R$10 mil, você vai pagar 0,2% ao ano, abaixo desse valor não tem nenhuma taxa, e os dois CDBs não têm taxas, né, de administração ou custódia, então eles são isentos. E no ETF a gente tem uma taxa aí de administração de 0,19% ao ano. O vencimento do Tesouro Selic ele é 5 anos, do CDB de 100% do CDI do Itaú também é 5 anos, o CDB de 110% do CDI, geralmente ele varia aqui, mas de 1 a 2 anos, então depende aí do emissor, quem está emitindo esse título para vocês. E no ETF ele não tem vencimento, como eu disse para vocês, o gestor ele vai sempre pegar o seu dinheiro e reinvestir ele, então ele não tem vencimento aqui. A declaração do imposto de renda. Nesse caso aqui, no Tesouro e nos dois CDBs, é retido direto na fonte. Você não tem que fazer nada por isso. O seu dinheiro, né, a própria instituição, ele já vai reter o imposto de renda e vai te pagar o valor líquido. Isso não acontece nos fundos de investimentos, no ETF. Então, se você vendeu ele ali, a sua rentabilidade você vai receber o valor bruto. Assim, você vai ter que calcular ali 15% em cima do seu rendimento e esse valor você vai ter que pagar até o 30º dia do mês subsequente. Então você tem aí o último dia útil, né, do mês subsequente para pagar esse imposto de renda. Galera, eu comparei a rentabilidade dos 4 títulos aqui para vocês nessa tabela, mas uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, que o LFTS 11 é um investimento em renda variável que aplica o seu dinheiro em títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, e dependendo da variação da cota, a rentabilidade do ETF pode ser maior do que apresentada nessa tabela para vocês. Aqui pegamos o valor investido e calculamos a sua rentabilidade como se o preço da cota fosse fixo, o que não acontece na renda variável. Então ainda podemos ter lucros com a variação das cotas. Se você investir
ETF pode ter lucro aí com variação das cotas. E resumindo aqui para vocês, o ETF ele é sim mais rentável que o Tesouro Selic, mas eu acredito que é um investimento para quem já está acostumado com a renda variável e com as oscilações que o mercado, que temos no mercado financeiro. Não é um investimento para você ter uma reserva de emergência que vai te socorrer. E eu falo muito aqui no canal, a sua reserva de emergência ela não vai te deixar rico, ela não tem essa função, ela não tem que te ter uma alta rentabilidade e sim te dar liquidez e segurança. E é por isso que eu deixo a minha reserva no CDB do Itaú, mesmo rendendo o mínimo, que é o 100% do CDI. Eu gosto de ter acesso a esse dinheiro em qualquer horário ou dia da semana, mesmo sendo feriados ou finais de semana. Galera, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, não saia dele sem deixar o seu gostei ou se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera.